Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É apenas um verso, mas que traz uma mensagem tão marcante, tão significante para o nosso coração. A primeira expressão desse verso vai dizer que nós devemos nos alegrar na esperança. Se a gente olhar para o lado e para as circunstâncias, a gente não se alegra. A gente não se alegra nas circunstâncias. A gente não se alegra na nossa vista. A gente não se alegra naquilo que a gente consegue contemplar. A palavra de Deus nos diz para nos alegrarmos na esperança. É naquilo que está por vir. É naquilo que a nossa fé diz, vai acontecer. Em meio a uma pandemia, a nossa fé diz para a gente assim, tudo isso vai passar. Em breve, tudo isso vai passar. A gente precisa se alegrar na esperança. Diante da morte de alguém querido, diante do desespero que às vezes toma conta do nosso coração, a gente precisa buscar forças para encontrar alegria na esperança, daquilo que está por vir. Nós temos uma esperança que nunca morre. Por mais que a gente morra, a esperança que Jesus prometeu para a gente vir nos buscar. A esperança que Jesus disse para a gente que moraríamos para sempre com Ele no céu de glória. A palavra de Deus nos diz então, alegrai-vos nessa esperança. Se a gente olha para as coisas e não tem motivo para se alegrar, a gente deve olhar para a palavra. E na palavra a gente encontra esperança. A palavra de Deus nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que deve ficar vivo em nosso coração. O texto também nos diz, o mesmo texto que fala para a gente se alegrar na esperança, diz para a gente ser paciente na tribulação. Eu sei que a nossa oração tem sido constante para que tudo isso acabe logo. A gente quer voltar ao normal, não quer? A gente não aguenta mais usar máscara, a gente não aguenta mais ficar passando álcool em gel o tempo todo. A gente não aguenta mais não poder abraçar todo mundo que a gente quer abraçar. Tem gente que a gente sente vontade de abraçar e a gente dá só aquele soquinho na mão, mas a gente quer que isso tudo passe. Mas a gente precisa ser paciente. A tribulação na vida de Jó não durou o quanto ele queria, porque se durasse o quanto ele queria, teria durado no máximo um dia, né? Em um dia ele já perdeu tanta coisa. Então, se dependesse de Jó, ele passaria só um dia na tribulação. Se dependesse dos missionários que são perseguidos nos lugares do mundo, eles passariam pouco tempo também, porque ninguém quer viver muito tempo na tribulação. Mas Deus fala para a gente assim, sede paciente na tribulação. Aguenta firme. A Bíblia também fala que se no dia da tribulação a gente fraquejar, é porque nossa fé é pequena. E a gente não quer ser reconhecido como aqueles que têm fé pequena. A gente quer ser aquele que tem fé grande. Então, para que a gente se identifique com uma fé que agrada o coração de Deus, a gente precisa ser paciente na tribulação. A pandemia ainda não acabou porque Deus não quis que acabasse. Porque no dia que Ele falar assim, cessa, a pandemia cessa. No dia que Ele falar, acabou, a pandemia acaba. As mortes acabam, o choro acaba. No dia que Ele falar, vou voltar, tudo acaba. Tudo acaba. E a gente anseia por esse dia em que tudo vai acabar. Toda essa realidade aqui acabará, mas uma nova realidade será inaugurada na glória celestial. Mas enquanto isso não acontece, a palavra de Deus para os servos fiéis é sede paciente na tribulação. Para encerrar, ele está dizendo assim, como é que a gente vai ser paciente na tribulação, né? Como é que a gente vai viver isso na prática? E ele ensina para a gente dizendo, perseverar em oração. Insista na oração. Ore, ore, ore. E quando achar que já orou o suficiente, ore mais. Quando achar que já pediu demais, ore mais ainda. Clame ao Senhor. Perseverar é se manter firme. Não fraquejar, não dizer, eu não vou orar mais, não adianta. Eu não vou orar mais, não tem solução. Não, é a gente orar até Deus dar a resposta final dele. É a gente clamar crendo que Deus vai sim agir em nossas vidas, agir na nossa família, agir no nosso coração para libertar a gente da angústia, do sofrimento, da dor. Vamos perseverar em oração. Se existe um lugar bom para chorar, não é a cama, como as pessoas dizem, né? Que a cama é um lugar quente, é bom para chorar.
Se existe um lugar bom para chorar, é aos pés do Senhor. Oremos aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje.